exatamente isso. O que eu vou transcorrer agora é para nós. E é sério. Estas palavras não são minhas, é de Jesus. E ele diz assim para nós: acima da confiança nos outros, da confiança no que ouve, é bem melhor que confies muito mais em ti mesmo. Duvidas das tuas capacidades. Duvidas que podes realizar. Duvidas dos teus sentidos. Duvidas das coisas invisíveis. Se fores por este caminho das dúvidas, acabarás duvidando de Deus. Nosso Pai que estás nos céus. E ele continua: procura fazer em teu coração um alicerce de confiança, aquela que te assegura nas suas próprias convicções. Duvida até do modo pelo qual deves confiar e qual a hora da confiança. Confiar não tem hora, Pedro. Ela deve ser permanente, como a vigilância. Mas vigiar não é desconfiar. É ter o sentido ligado à razão que examina todos os fatos. Tome os sentidos, mas não deixe entorpecer pela fé. Tudo o que fizeres, faze-o com confiança, acreditando nas tuas boas resoluções. Se porventura algo falhar, como é de costume nas vidas humanas, não esmoreça. Não esmoreça com o ocorrido e não te lembres da dúvida. Avança, ocupando a mente e o coração em outras atitudes cada vez mais lindas. Ponderar naquilo que te convida e seleciona, através do trabalho, as coisas mais sublimes. Aquele que não duvidar em seu coração ao chamado de Deus, por nosso intermédio, disse Jesus, começa a ser discípulo da verdade. Confiar em si mesmo é um passo avançado no mundo interior. Compete a cada um começar o seu trabalho. Eis as nossas conversações que estão cheias de exemplos e a nossa vida completa de execução deste convívio com a lei de Deus. Na verdade, Pedro, a nossa mente pode produzir fenômenos indescritíveis à luz da filosofia teológica. Pelos pesquisadores que se interessam pelos fatos, porém, diante das coisas divinas que se processam pelo nosso intermédio, dos mesmos homens, ela está bem longe, qual o ocidente e o oriente, qual a terra e as estrelas. Possuis-te. Dá uma certeza para ti mesmo nos teus caminhos, no intercâmbio dos céus com a terra. Somente quem está nesta função entende os processos, pois a linguagem, na sua realidade, é sublime. Não consegue dar melhores explicações daquilo que não vê com aquilo que é visto? Já pensaste no que pode acontecer com o homem em dúvida? É o mesmo que um barco solto ao léu das águas, a um rio nas ondas furiosas do mar. O Nazareno firmou a atenção do apóstolo, eles brilhavam nos olhos. E terminou exatamente assim, essa lição para nós. Para nossa vivência. É Jesus voltando. Simão Pedro Bar Jonas. Nós devemos nos preocupar, não devemos nos preocupar em demasia com as coisas dos adultos, se ainda não entendemos as ideias das crianças.
Sejamos comedidos na alimentação espiritual para com tudo que deve ter uma medida e um tempo. Se levares ao fogo a massa sem a devida fermentação, o pão irá se atrofiar e não servirá bem ao paladar. Continua as tuas interrogações, são saudáveis, mas não te esqueças de abrir caminhos às consciências. A teoria são apenas teoria. Pratica-as. As tuas dúvidas através dos atos e do sofrimento dos teus irmãos serão sanadas. Pedro, então, baixou a cabeça, meditou um pouco e diz o espírito Shaolin: fez o que a humanidade inteira iria fazer no futuro. Então fica essa mensagem para nós de Jesus. Se alguém gostaria de ver, abre-nos o capítulo Confiar. Dentre todos os outros capítulos que existem, são passagens de Jesus. Essa é a lição para nós. Antes de nós fugirmos daquilo que nós chamamos de problema, pensemos um pouco, só um pouco, o que ele tem para me dizer. E o que eu estou sentindo é o que eu sou. Porque uma árvore boa não produz maus frutos. Nós podemos vencer todas as nossas batalhas internas, sabendo compreender. Quando a doutrina espírita nos diz que nós precisamos compreender, ele não está nos dizendo que devemos baixar a cabeça, deixar que todos façam conosco para dar uma visão de humilde. Não é nesse sentido. É buscar trabalhar naquele momento o sentimento, invertendo ele. Se o orgulho do outro abriu a comporta do meu orgulho para me dizer que eu sou orgulhoso, eu, espírito, posso, pela minha vontade, abrir o meu sentimento de humildade e dizer a ele que o meu silêncio é muito mais, fala muito mais do que a eles palavras que ele diz. Nós ganhamos o nosso irmão. Quando alguém se aproxima de nós e nos diz algo e nós dissemos assim: tudo bem, você tem razão, ou vamos tentar de outra maneira, nós desarmamos ele. Por que nós desarmamos ele? Porque o nosso sentimento de bondade, de humildade, abriu nele um sentimento de bondade e de humildade que encharcou ele e ele se desarmou. Porque assim, cada sentimento que nós abrimos trabalha no outro mesmo. Se o outro me agride e eu procuro trabalhar com outra face, eu abro a madeira e ele tem um choque. Nós fizemos com que ele reaja naquela situação. Mas se eu ficar ao mesmo tempo seguindo essa trilha, vai acontecer que não vamos a lugar nenhum. Nós vamos ficar nisso e nós vamos ficar numa roda de samsara em que nós reencarnamos e reencarnamos e não vamos muito bem. Mas com certeza, hoje nós estamos na doutrina espírita, já nos demos conta, com certeza, nós vamos fazer um esforço melhor. Porque agora a gente já sabe como funciona. Que todos esses espíritos que vieram conosco, imagens da casa, que nos acompanham até o nosso lar, possam deixar lá dentro muita luz, incentivo. E naquela hora que nós não aguentarmos mais, é só chamar por eles, que eles vêm nos ajudar. Uma boa noite a todos. Então, queridos amigos, queridos irmãos, depois dessa bela explanação, cabe a nós meditarmos muito e colocar em prática, né, queridos irmãos? E como nós falávamos no início,
Vamos estudar Kardec para viver Jesus. E é por aí, queridos irmãos. Então a gente agradece a presença do nosso querido irmão por essa bela explanação. Nosso irmão Fabiano, pela presença de todos. E ainda, queridos irmãos, amanhã nós temos um almoço bastante fraterno aqui na casa. Todos estão convidados. Queridos irmãos, nós, aproveitando do bem do nosso querido irmão Fabiano, vou pedir para que ele agradeça essa equipe espiritual, esse Deus maravilhoso, esse Jesus, com uma prece. E após a prece, continuaremos sentados, vibrando, sentindo que o trabalho continua, queridos irmãos. O silêncio é necessário e com certeza nós vamos receber muito mesmo aqui quanto aguardamos o chamado, né, pela ficha do Jesus. Então, o nosso irmão está aberto. Vamos continuar. Quando nós falamos de vibrar, é pensar na luz. Então vamos imaginar que nós estamos sendo envolvidos por Jesus. O nosso amigo, o nosso mestre. Ele não condena, ele não julga, ele entende todas as nossas razões. Vamos abrir o nosso coração ao Senhor Jesus. Ele dizer: Jesus, Jesus, Tu que nos conheces, Senhor, sabe de todas as nossas dores, os problemas do nosso lar. Envia-nos, Senhor, a cura. Mas se não for possível, que possamos ser resignados ante a vontade de Deus. Permita, Jesus, que as tuas benesses, através dos mensageiros espirituais, cheguem até nós como medicação a nós espíritos e ao nosso corpo. Jesus, nós te rogamos por aqueles a quem ainda não conseguimos amar. Nós te rogamos por eles, Senhor, para que ele também receba a tua assistência amorosa no seu coração. Hoje ainda não dá, mas nos meus pensamentos eu não lhe desejarei mais mal. Nós te rogamos também, Jesus, pela nossa família, por todos aqueles que ainda não comungam das nossas ideias. Por eles nós te pedimos, Jesus, para que eles possam receber de nós no dia a dia e enxergar em nós o esforço da nossa mudança. Nós te rogamos, Jesus, pelas crianças que não têm um lar, pelas pessoas que ainda se felicitam pelo mundo do crime, pelos nossos governantes, pelos nossos idosos, pelo nosso planeta, Jesus, o teu planeta de luz. Nós te rogamos pelo nosso Brasil, pelo mundo, para que, Senhor, a vontade do nosso Pai se faça. E que possamos, Jesus, na autotransformação que nós nos propomos e te juramos, um dia nós te juramos, Senhor, fidelidade e fugimos do dever. Hoje, Jesus, nós estamos batendo novamente a tua porta e tu abriu. Que não percamos essa oportunidade, Jesus, mais uma vez.
esteja conosco, Senhor. Que as tuas bênçãos possam iluminar as águas fluidificadas e ali, Senhor, deixar a medicação de que necessitamos ou que necessita. Te agradecemos por esta casa e por todas as casas espíritas, por todas as instituições do bem, para que elas sejam fortificadas pelos amigos espirituais. Te agradecemos por esta equipe de espíritos que prepararam esse ambiente horas antes de nós entrarmos aqui. Por esses médicos que fizeram em nós verdadeiras cirurgias no espírito. Agradecemos por eles. Agradecemos pelo dia de hoje e encerramos com a benção do mentor espiritual da casa, dos dirigentes encarnados da nossa casa. E assim encerramos os trabalhos de palestras de hoje. Que assim seja. Et omnes iniquitates meas